Bom dia, meu nome é Simone, eu sou proprietária do canal Meraki, assim como o meu espaço de atendimento também chama Meraki. Eu sou terapeuta holística, taróloga, numeróloga, entre outras coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito xereta e sempre gostei de aprender muito, massoterapia, estética facial, corporal. Eu sou uma pessoa multiuso. É um mal sagitariano, eu queria aprender tudo que vê, né? Então, eu tô aqui hoje para fazer meu primeiro vídeo. Não tenho seguidores no meu canal ainda. Eu espero que vocês, gostando desse vídeo, comecem a me seguir. Gostaria muito. Eu seria muito grata a vocês. Logo vou começar postando aqui leituras diárias ou semanais. Eu ainda não defini. Talvez mensais apenas, a princípio. Leituras de tarô, baralho cigano, runas. Vamos ver o que a espiritualidade vai me guiar, ok? Eu peço que vocês se sintam à vontade para comentar. Eu aceito críticas construtivas. Por favor, gente, não me derrube. Por favor, lembre que eu não sou profissional. Eu estou aqui pela primeira vez. Inclusive, a iluminação fui eu que fiz. Então, se estiver péssima, desculpem. Eu ainda estou no caminho do aprendizado. Demorei muito para fazer esse vídeo, apesar das pessoas me pedirem muito para fazer, as pessoas que me cercam, os meus clientes, as pessoas pedem para que eu faça, né, alguns vídeos, mas eu achei por bem fazer esse vídeo me apresentando e contando um pouco da minha trajetória, porque eu tenho visto pessoas que recebem crianças diferentes, crianças especiais, querendo fazer com que elas encaixem na necessidade de aprovação de todo mundo, na necessidade de aprovação no templo onde elas vão, e isso é muito prejudicial, tá? É uma coisa, gente, que eu sofri, entendeu? Veja bem, eu sou a filha rapa de tacho, uma família de 6 irmãos. A mais nova tinha 9 anos. A minha mãe e meu pai estavam se separando quando ela engravidou de mim. Entendam que eu sou realmente a rapa do tacho. Gente, quando uma criança nasce, a gente olha para essa criança, claro, com todo o amor que a gente tem dentro da gente, seja nosso filho, nosso sobrinho, seja, não sei, alguma criança que a gente tem esse afeto, direto ou indireto, e a gente naquela hora fala, nossa, o amor incondicional. Os pais têm muita mania de dizer isso, né? Nossa, meu filho nasceu, então hoje eu conheço o amor incondicional. Será, queridos, que vocês realmente conhecem o amor incondicional? Ou ele é incondicional até a página 2? Eu digo isso porque o amor incondicional, como diz, ele é incondicional. Incondicional a o que essa criança vai ser, né? E quando essa criança começar a mostrar para vocês a que veio, ele é diferente de vocês, ele é diferente de tudo que você conhece, de tudo que você acredita, inclusive de tudo que você quer. Essa criança, ela vem com dons especiais, ela vê aquilo que você não consegue ver, ela escuta e conversa com pessoas que você não está vendo. E aí? O que você faz? Você aceita essa criança do jeitinho que ela é? Ou você vai pôr assim, não, a gente precisa consertar essa criança porque ela está com defeito. Ok? Aí você pega essa criança, leva para um pastor, para um padre,
e diz: a minha filha está perturbada, porque ela vê coisas que não existem. E aí? Não existem para você. Com certeza, para você, você não está vendo, você não está ouvindo o que essa criança ouve e vê. E aí você diz simplesmente que essa criança é uma perturbada e que ela precisa de tratamento. E aí começa a minha história. Veja bem, eu sou filha de um lar cristão. Se você pegar meu sobrenome e jogar no Google, você vai conhecer uma outra família em São Paulo. Eu estou em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Nasci em Descalvado, uma cidade bem pequena, onde a minha família era frequentadora, né, das igrejas, que a minha outra parte da família, minha família paterna, é dona, né, de uma igreja, fundadora, inclusive, de igrejas. E eu nasci bruxa. E eu nasci vendo coisas que ninguém via. Eu tenho um irmão que faleceu aos 2 anos e foi muito antes de mim, né, esse irmão. E quando eu nasci, a minha mãe chorou a vida inteira por causa desse irmão. Mesmo nascendo os outros irmãos, ela dizia que o espaço dessa criança, nenhum dos outros irmãos preencheram, né? Ela disse que parou de chorar quando eu nasci. Mesmo ela não acreditando em reencarnação, alguma coisa incomodava, né? Porque, vamos lá, depois de mim, depois da morte desse irmão, nasceram 4 filhos. 4 filhos, e nenhum deles preencheram o espaço deixado por meu irmão Carlos, que morreu de uma forma suspeita. Mas as pessoas não acreditam, né? Que existem pessoas capazes de fazer maldade para um ser inocente como uma criança de 2 anos. Pois bem, um outro dia eu vou falar desse meu irmão e do que aconteceu com ele. Hoje eu tô aqui para falar de uma criança diferente. E foi o que eu fui, tá? Então eu com 5 anos, lembro-me bem da casa que a gente morava. Foi a primeira casa que nós vimos quando nós mudamos para Porto Ferreira. Eu lembro, eu gostava muito de fugir. Eu era uma criança fujona. E eu lembro da minha vizinha, tinha um galinheiro. A minha vizinha tinha um galinheiro. E eu fugia para ficar com as galinhas. E essa senhora era costureira, Dona Lourdes era costureira. E eu entrava na casa dela, o portão era baixinho, fácil de entrar. Não, antigamente não fechava as casas, porque não tinha tantos crimes, as pessoas não invadiam as casas dos outros, era um conhecido do outro, então era bem tranquilo. E eu entrava, a Dona Lourdes nem me via. Quando ela ia ver, eu estava dormindo no galinheiro. Veja bem, minha mãe dizia que eu já nasci no galinheiro. Eu acho que ela tem um pouco de razão, porque eu amo animais. E eu amava os patinhos e as galinhas. Um dia, eu saindo de dentro do galinheiro, Mamãe Oxum apareceu para mim pela primeira vez. Sim, eu sou filha de Oxum, com muita gratidão, com muito orgulho dessa mãe maravilhosa que me foi dada assim que eu nasci, né? E com 5 anos eu vejo essa mulher pela primeira vez. Demorei para entender aquele brilho que ofuscava, aquele brilho dourado, aquela luz que emanava dela, e entender que realmente era uma mulher. Para mim, ela se apresentava como uma mulher, porém, nas vestes de Oxum, com o rosto coberto, com aquela franja dourada. E eu olhava aquilo sem muito entender, porque na minha família não tinha nenhuma conversa sobre esse tipo de coisa. A gente não ouvia
minha avó materna, na qual eu devo muito, que me fez entender várias coisas na minha vida. Mas a minha avó também tinha se tornado evangélica. Mas ela olhava para mim, eu acho que ela se enxergava em mim, sabe? Eu acho que minha avó, ela foi tão importante na minha vida, ela se via em mim. Muitas coisas que ela falava hoje, estudando, eu reconheço e entendo o que ela queria me dizer. Porque, amigos, eu vou te contar uma coisa. Você fala assim, eu nasci bruxa. Todo mundo pensa, nossa, nasceu pronta. Não, queridos. A gente tem que estudar muito. Para assim entender. Para entender muita coisa. Para entender a mágica que existe em nós. Entende? E a minha mágica começou então com 5 anos, vendo o Oxum. E eu cheguei para essa avó materna e disse, vó, vi uma mulher assim, 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 ela usa amarelo e ela usa... E vou dizer, amigos, não é a minha cor preferida. A minha cor preferida é azul e preto. Todo mundo fala, a filha de Oxum adora amarelo. Não, eu amo azul e preto. Tenho gosto por outras cores, mas as minhas cores favoritas são essas. E nesse dia, eu cheguei para a avó e falei, vó, vi essa mulher e ela dançava à minha frente. Ela falou, filha, ela fala com você? Eu falei, não, vó, apenas dança. E eu não consigo ver o rosto. Ela disse, toda vez que ela vier, você fica quieta e espera ela terminar de dançar. Agradece e segue sua vida normalmente. No momento mais exato, no momento certo, você vai entender quem é essa mulher na sua vida. E eu disse, tudo bem. Eu tinha apenas 5 anos, eu me lembro de dizer para ela que ela perguntou como eu me sentia, e eu disse que eu me sentia bem, em paz, tranquila, me sentia até meio aquecida. Parecia que um amor, né, um sentimento bom me tocava. Claro que uma criança de 5 anos não sabia identificar o que era o amor de Mamãe Oxum. Claro, óbvio, né? Eu não nasci com superpoderes, né? Eu nasci diferente. E aí eu pergunto mais uma vez para você. Se você tivesse uma filha diferente, uma irmã diferente, uma sobrinha diferente, você amaria ela de qualquer jeito? Ou você chamaria pessoas para fazer diferente na vida dela, transformar essa criança em outra pessoa? Pois bem, vamos lá. A minha avó guardou para ela esse segredo. Até que com 7 anos, eu tenho várias irmãs, tenho 4 irmãs maravilhosas, tenho irmãos maravilhosos. Claro que nós somos diferentes e depois da morte de minha mãe, eu acho que as pessoas começam a seguir os rumos diferentes e hoje nós não somos tão próximos, né? Como eu gostaria. Eu sei que eu estou da família toda e isso deve ser um pouco incômodo para eles também, eu entendo. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei se elas já perceberam, mas elas têm filhas, netas, parecidas comigo. Uma sobrinha muito parecida comigo e ela teve filhas parecidas comigo. A mais velha dela é uma coisa absurda. Então eu digo para você, o que você vai fazer com essa criança diferente? Você vai pegar a forma da família e como se fosse um pão, você vai enfiar aquela criança lá dentro porque ela te assusta. Porque ela fala com amigos imaginários, para você são amigos imaginários, mas para ela não, eles são reais. Poxa, que assunto mais constrangedor, não é? Pois bem, aos 7 anos essa minha irmã, que é a irmã mais nova antes de mim, 9 anos de diferença, como eu disse, eu sou a rapa do tacho. Essa irmã sofre um acidente aos 15 anos ao me levar à escola. Um acidente gravíssimo, onde ela tem o rosto totalmente desfigurado, ela perde massa cefálica
e fica 28 dias em coma, passando por cirurgias e mais procedimentos, até um dia que o médico liga para a família e diz para a gente se despedir, porque seriam desligados os aparelhos. A minha mãe, com toda essa dor e esse sofrimento, ela pega e nos leva para fazer essa despedida. Era uma santa casa, eu não sei se ainda existem, mas nessa época, quando eu tinha 7 anos, veja, eu tenho 52 anos, então faz um pouco de tempo. Ela leva a gente nessa santa casa, onde havia madres, muitas madres, e eu me lembro de ter visto a minha irmã toda desfigurada, não parecia minha irmã sempre foi uma mulher linda, hoje ela é mais linda ainda, mas pensa isso com 15 anos e eu com 7. Uma criança apavorada. Veja que pense que eu tinha um sentimento de culpa, pois ela estava me levando à igreja, não, gente, desculpa. Ela estava me levando à escola quando ela sofre o acidente. Foi uma correria, mudamos de cidade, eu mudei de escola, a minha vida mudou. Ok, minha vida mudou. Mas eu esperava encontrar minha irmã de novo, né? É aquela coisa de criança, você não tem a real noção do que foi aquilo e do que aquilo está causando em todo mundo, até que você bate frente com a realidade, que foi a minha irmã deformada, deitada numa cama, entubada, e os médicos iam simplesmente desligar a minha irmã. Ou seja, a minha irmã não tinha mais atividade cerebral e a minha irmã morreria. Dentro de alguns minutos, a minha irmã estaria morta. Eu me lembro de ter soltado da mão da minha mãe e ter lembrado que no final daquele corredor havia uma capela com uma Nossa Senhora que, pra mim, eu não voltei mais lá, gente. Então eu não sei o tamanho dessa Nossa Senhora real. Pra mim, ela era gigante. E saí correndo. Saí correndo no corredor, soltei da mão da minha mãe. A minha mãe apavorada, ao mesmo tempo com a minha irmã morrendo, com a notícia da morte da minha irmã. Com a notícia de que ela teria que enterrar a filha dela. E nesse momento eu saio correndo, imagina o desespero de minha mãe, e vou para uma capela, ajoelho no chão e começo a falar com a santinha, como eu dizia. Eu não sabia o nome dela. Na minha casa não se falava em santos, né? Eram todos evangélicos, então adoração a santo, reconhecimento, né, de que existe santos, anjos, arcanjos. Era uma coisa muito difícil. Eu acreditava sim em anjos enviados, apenas aqueles anjos enviados, como diz na Bíblia. E eu saí correndo, vi aquela santa que para mim parecia imensa, ajoelhei no chão e comecei a conversar com ela. Qual foi a surpresa de todo mundo quando eu dizia que a santa respondia? E, irmãos, ela respondia. Ela me disse que a minha irmã não ia morrer. Como você acredita nisso? Os médicos disseram, ela está morta, a gente só vai desligar os aparelhos. E eu dizia, mãe, ela está dizendo que a Sandra não morrerá. E minha mãe chorava, porque ela pensava, meu Deus, que filha inocente eu tenho. Na cabeça dela, era como se eu tivesse tendo um delírio, né? Para ser sincera, irmãos, eu acho que se fosse eu também teria isso. Quando eu chamo você de irmãos, eu não estou chamando porque eu sou evangélica, porque minha formação... Não, porque somos todos irmãos, tá? Então acostume-se, eu vou chamar vocês de irmãos, sempre. Então, irmãos, eu penso que naquele momento foi um momento que minha mãe pirou, né? A palavra do médico era, poxa,
está morta. E a de uma criança de 7 anos, com poderes que minha mãe nunca entendeu. Eu não vou chamar isso de poderes, porque não são poderes, são dons, né? Com os dons diferentes. E eu falava com Nossa Senhora, e Nossa Senhora dizia mesmo para mim: ela não está morta, ela não morrerá. Quando eu olho para trás, enfermeiras, irmãs, orando e chorando junto comigo. E com a minha mãe. E eu dizia para ela: mãe, não chora, ela não se vá. Ela não se vai porque não é hora. Ela tem muito a fazer. Nossa Senhora disse, a Santinha disse, ela tem muito a fazer. Veja bem, irmãos, eu tinha 7 anos. E de uma forma assustadora, Deus me usa pela primeira vez. E minha irmã realmente não morre. Eles desligam o aparelho. Minha irmã não tem nenhuma reação. Imagina a cabeça de minha mãe. É claro que a filha estava tendo um delírio, né? Minha irmã diz que se lembra disso. Ela estando já no necrotério, coberta por um lençol, ela teve o ar reposto, ela sentiu o sopro da vida novamente nela. E pôs a mão, grudou a mão no enfermeiro que carregava a maca. Imagine o susto. A pessoa levou um grande susto. E ela, tentando falar, porque estava com a trausqueotomia, pôs a mão, eu acho que é assim que fala, não sei se essa palavra está certa ou não. Gente, me dá um desconto, vai, é o primeiro vídeo. Segurando o braço e tentando dizer que estava viva. E a minha mãe está aí. Perda de massa cefálica, ela teve 2 filhos, 2 filhas maravilhosas, formou essas 2 filhas, fez faculdade, está aposentada porque passou no concurso da prefeitura, é uma funcionária pública aposentada, que depois que aposentou fez uma faculdade, é uma irmã guerreira, forte, que eu tenho extremo orgulho de dizer que é a minha irmã, tá? Aquela que todo mundo dizia que estava morta, não estava. Segundo Nossa Senhora, ela não iria passar para o outro plano, e não passou. Daí para frente, começou um problema. Não porque minha mãe achasse ruim, não, mas porque eu resolvi conhecer religiões. A minha irmã ficou ainda um tempo, nós ficamos ainda um tempo em Ribeirão, depois voltamos para Porto Ferreira, e aí eu resolvi ser católica. Tinha visto Nossa Senhora, eu vou ser católica, e eu não faltava à missa, porque, irmãos, eu não levo nada na brincadeira. Se eu for católica, eu sou católica. Se eu for crente, aliás, fiquei 23 anos numa igreja, sendo maltratada, claro, como uma simples mortal vai saber quando uma mulher engravida, se esse dom é apenas ligado a Deus? Gente, acontece, viu? Existem pessoas que têm esse dom dentro da tua igreja, irmão, que senta do teu lado, mas às vezes ela é demonizada. Eu fui demonizada. E tudo piorou quando meu filho nasceu. Meu primeiro filho nasceu, abriu todos os meus dons. Eu estava na igreja e a minha casa, com todas as manifestações espíritas que tinha, espirituais, de várias castas, de várias vertentes de religiões, porque eu sempre gostei muito de estudar. A minha casa ela foi invadida por fenômenos paranormais. E provavelmente alguns, ou todos, disparado por meus próprios dons, né?
mudei da casa achando que eu ia me ver livre dos meus dons. Não adiantou, né? Continuei na igreja muito tempo, mas eu estava sempre na turma da libertação. Gente, era incrível. Eu falava uma coisa, turma da libertação. Até que eu desisti e fui para Umbanda, onde eu aprendi o amor fraternal, onde eu aprendi a desenvolver o amor ágape, onde eu aprendi a entender que meu irmão pode ter defeitos e tá tudo bem. Fiquei um tempo na Umbanda, aprendi muito, sou extremamente grata à Umbanda. A Umbanda me libertou. Eu posso dizer a vocês que a Umbanda me fez a pessoa que eu sou hoje. Por isso, os meus guardiões e toda a minha egrégora espiritual da Umbanda fazem parte da minha vida, assim como todos os outros. Como eu estudo muito, 7 raios, grande fraternidade branca, reiki, sou reikiana de formação, sou mestra de reiki. Não faz muito tempo eu resolvi, no meio dessa pandemia, onde a gente não podia sair de casa, falei, vou estudar. E achando que eu sabia tudo, eu descobri que eu não sabia nada e que eu tinha muito a estudar. Desde então eu me propus a estudar e tenho estudado muito, mas ainda falta muito para estudar. Eu sou radiestesista, eu sou taróloga, eu sou numeróloga, eu sou formada em